fabricar a enzima MTHFR, que por sua vez pega o ácido fólico dos alimentos e transforma em metilfolato. Essa substância é que depois vira a serotonina. Não adianta tomar ácido fólico como suplemento. Para que eu produza mais serotonina, o médico me receitou pílulas de metilfolato. Além disso, o Dr. Charmat descobriu, a partir do teste, que eu também tenho uma variação em outro gene, chamado CYP2C19, que faz com que eu metabolize todos os remédios muito depressa. Eles são absorvidos pelo meu organismo tão rapidamente que não chegam a fazer efeito. O resultado do teste veio com a lista dos antidepressivos que não funcionam para mim, porque eu tenho esse gene que faz com que eu os absorva depressa demais. E eram justamente aqueles que eu tomei durante décadas. A boa notícia é que vem também a lista dos antidepressivos que funcionam, e ela é bem mais longa. Agora que eu estou tomando o metilfolato e o antidepressivo certo, minha vida mudou. Meu humor ficou estável, sem aqueles altos e baixos, em geral mais baixos do que altos de antes. A depressão ficou sob controle. O teste é caro, mas já é coberto por alguns seguros de saúde aqui nos Estados Unidos. No mesmo teste, o Dr. Charmat descobriu ainda que eu sou hiperativo. Pergunto se preciso tomar remédio para isso. Não, diz o médico, porque você achou o trabalho ideal para quem é hiperativo. Because you found the job that's perfect for you. O trabalho ideal que ele desempenha tão brilhantemente. Valeu, Jorge Pontual. Bom, vamos começar a entender, né, para a gente começar a discussão, o que é o DNA e onde ele está. Que estrutura tão complexa é essa, doutora? É o nosso código genético, né? Sem ele não existiria nada, né? E cada vez mais que a gente vai desvendando esse código genético e as informações contidas nele e correlacionando com casos como depressão ou outras alterações antigamente chamadas comuns, né? A gente consegue tratar o paciente de uma forma um pouco mais específica. Mas é importante a gente entender essa molécula. Entender que dentro da célula existe muita informação. Vamos partir de uma única célula, que está representada com essa caixa aqui. A célula está aí. Mas vamos abrir, vamos revelar, então, o que a gente pode investigar. A gente abrindo a célula, a gente tem aqui, numa primeira instância, o núcleo. Dentro da célula a gente tem o núcleo e agrupadinho dentro desse núcleo estão os cromossomos, como se fosse uma biblioteca. Uma biblioteca compactada onde está a informação genética. E dentro dos cromossomos a gente faz mais uma abertura aqui para ver, aí sim, o DNA, né? Essa nossa molécula, então, né, que está representada aqui como essa espiral, né? E ela está compactada na forma de cromossomos, né? E dentro dos cromossomos, aí sim, dentro do DNA, né, a gente tem os genes, né? Isso. Na verdade está representado aqui por um colar, mas que tem realmente essa extensão real de 2 metros de informações. Nosso DNA, em cada núcleo de cada célula do nosso organismo, a nossa informação genética está lá contida, cerca de 20.500 genes em todas as células. Então são bilhões de informações, né, contidas no núcleo de cada célula. No caso do Jorge Pontual, o que foi analisado? Foi uma pérolazinha dessa? Provavelmente foi escolhido alguns pontos desse DNA para ser analisado, né? Alguns genes específicos. Pedacinhos desse colar. Pedacinhos desse colar. Não foi avaliado todo o colar da sua extensão. Eu não sei, até a gente pode avaliar, mas eu não sei. Mas provavelmente foram avaliadas regiões desse colar que então demonstraram essas alterações. E que revelam muito sobre cada um, né? Exatamente. É uma coisa que todo mundo tem e é diferente aqui no programa. Por exemplo, a gente está revelando que nós temos, né? Vem cá, doutora, um código de barras, né? Como um produto de supermercado. O doutor Fernando Maluf também tem o dele. Eu tenho o Olha só, cada um tem o seu, né? Cada um tem um código de barras desde quando nasce e isso tem uma identificação isso pode trazer, assim, fazer uma leitura do que nós somos, temos e seremos, não é, doutora? Com certeza.
Aqui estão todas as nossas informações e as nossas características, tanto físicas, quanto predisposição para a doença, quanto alterações genéticas bem específicas. Então, essa informação está toda contida em nosso DNA. Aí, doutor Maluf, a gente pode até ver a predisposição a um caso de câncer, né? Exato. Acho que é importante primeiro pontuar que de cada 100 pacientes com diagnóstico de câncer, 5 a 10 a causa é puramente genética, ou seja, não tem nenhuma relação com o fator ambiental. Cigarro, obesidade, dieta, sedentarismo, álcool, vírus e outras infecções. Ou seja, então o número do componente genético puro, ele é pequeno, tá? Que é, na verdade, essas síndromes genéticas que estão relacionadas com vários tumores conhecidos, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de intestino e câncer de próstata, entre outros. Esses são os mais comuns, os tipos mais comuns de câncer que a gente pode encontrar numa averiguação assim, doutor? Exato. Na verdade, esses são os tipos mais comuns, mas as síndromes genéticas também podem estar associadas com cânceres mais raros. Por exemplo, o sarcoma, que é aqueles tumores de músculo, que foi o caso do nosso ex-vice-presidente José Alencar, que era uma síndrome chamada Li-Fraumeni, que é uma deficiência no gene, que é o gene chamado guardião dos tumores, é o gene que evita tumor, chamado P53. Quando esse gene está alterado, a gente perde o nosso guarda principal. Aí o bandido fica livre para adentrar o nosso jardim, a nossa casa, e causar, obviamente, toda uma turbulência, fazendo vários tumores, como, por exemplo, sarcomas. E aí tudo se distribui, né, doutor? A gente vai ver uma pesquisa agora, informações sobre uma pesquisa de um teste de DNA que revela o remédio certo para parar de fumar, que é o desejo de milhões e milhões de brasileiros. Vamos ver essa reportagem dessa pesquisa feita aqui em São Paulo, no INCOR. O senhor já tentou parar de fumar? Tentar eu tentei, mas é difícil. Há quanto tempo você fuma? 10 anos. 10 anos. Já tentou parar de fumar? Já. O que você tentou para parar de fumar? Remédio. Deu certo? Não. Você é ex-fumante? Ex-fumante. Como é que você conseguiu largar o cigarro? Falei, vou parar que tá me fazendo mal, parei, segui. Deu trabalho, mas segui. Mas nem todo mundo consegue parar de fumar sem a ajuda de remédios. E ainda assim, tem gente que toma remédio e não dá certo. Sabia que a resposta pode estar no DNA da pessoa? Uma pesquisa feita pelo INCOR selecionou 1.000 pacientes que querem parar de fumar. Os pesquisadores coletaram sangue dessas pessoas. Então, essa é uma forma de você escolher o tratamento em função de características genéticas que a gente agora está testando esse modelo para ver se de fato essa técnica pode ser usada e a partir desse momento você quer parar de fumar? Colhe o sangue e escolhe o melhor tratamento. Através das características genéticas, viram qual medicamento é melhor para cada um. A bupropiona ou a vareniclina. Qual é a grande uma possibilidade? Você já encontrar indivíduos através da sua genética que você pode perceber, esse aqui vai precisar de 2 medicamentos, então já vou dar os 2 medicamentos de início. Isso aumenta a taxa de eficácia, a aderência dele ao tratamento. Então, esse estudo pode trazer também essa contribuição. Os cientistas avaliaram as variações em 2 genes, que são responsáveis pelas características que a gente herda dos pais. É como se fosse um endereço dentro da gente. O que eles viram é que algumas pessoas tinham informações em comum. E não é uma alteração genética, um gene alterado, não. São uma característica que você envolve grupo de pessoas que podem ter essa característica comum e outras que não têm. Um grupo respondeu melhor à vareniclina. A frequência dessa característica genética está relacionada à menor taxa de depressão, a menor taxa de distúrbios de ansiedade. Então, isso pode indicar que nesse grupo, esse medicamento, nesse subgrupo, pode ter uma resposta otimizada. O outro grupo respondeu melhor à bupropiona. São os metabolizadores lentos dessa medicação. Então, esses indivíduos que metabolizam esse medicamento, que chama-se bupropiona, de forma lenta, têm uma melhor taxa de eficácia na resposta. Então, você consegue, nesse grupo, tratá-lo só com esse medicamento, ter uma taxa de eficácia melhorada. O estudo ainda está em andamento, mas os cientistas já comemoram porque a maioria conseguiu parar de fumar. Todo fumante, principalmente no Brasil, né? Os fumantes são muito motivados a parar de fumar. Só não param porque não conseguem ou não são bem tratados. Então, você oferecer um tratamento técnico, que você está falando de taxas de sucesso, de 50%, 60%, até 70%,
realmente é uma vantagem enorme, né? Isso aí, doutora Jaqueline, dando uma ótima notícia. Se você já tentou parar de fumar, tomando remédios e não conseguiu, pode ser que não existiu uma combinação certa com o seu DNA. Essa informação é muito importante, doutor Maluf. Então isso é importante porque a gente atribui muitas doenças, eventualmente, a um comportamento do indivíduo que não é esforçado, que não está querendo, que falta força de vontade. Na verdade, tem uma relação muito importante em várias situações oncológicas, que é a minha área, mas não oncológicas, da genética como predisposição de doenças e também como selecionador do melhor tipo de tratamento, né? Qual é o melhor remédio, se o remédio funciona ou não funciona e qual é o remédio que eventualmente não vai funcionar. Exatamente, tudo também parte do nosso metabolismo, o motor que faz a gente estar aqui, né, funcionando, né? Às vezes o metabolismo, nós temos aqui 2 batedeiras, o metabolismo pode funcionar a gente acha que está normal. Sim. Mas se a gente comparar com o outro, a gente vai ver que um está mais rápido que o outro. Acontece. Eu vou desligar porque senão a gente não consegue conversar. A gente já viu que tem metabolismos diferentes. Tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui. Olha só, doutor. Onde podemos fazer, o Walter está dizendo, onde podemos fazer o teste genético? É, doutora, né? Da sua área, né, doutora? A princípio, para as alterações que são comuns, por exemplo, como foi apresentado nesse pequeno filme, é uma pesquisa que foi realizada, não é um teste ainda validado para ser feito, chegar no laboratório e fazer. A gente está estudando determinadas predisposições. Isso não é doença, isso é uma característica do indivíduo. E é importante que a gente separe a detecção de doenças de detecção de características, certo? É muito importante que o indivíduo que queira fazer um teste genético consulte com um geneticista clínico, médico, que possa orientar adequadamente o teste verdadeiro a ser realizado. Há laboratórios privados que realizam no Brasil. E não são baratos. Não são baratos, não são cobertos por plano de saúde, mas é muito importante que o indivíduo procure um médico geneticista para que tenha a orientação correta do correto teste a ser indicado e solicitado para aquele indivíduo e para aquela família, porque pode ser uma alteração genética de predisposição familiar. Então o teste muitas vezes se aplica mais, até nem ao indivíduo que está indo na consulta, mas ao pai, ao avô, ao tio. É uma história, né? De toda a família. De toda a família. A gente vai continuar falando sobre isso e vai falar mais também daqui a pouco, depois do intervalo, na série Eu Tentante, Eu Gestante. Chegou a hora, é o primeiro passo de uma longa jornada pela vida. Depois do intervalo.